Olá, olá, boa noite! Começa agora o TV Com Tudo Mais desta quarta-feira e para hoje preparamos um programa bem especial, viu? E super variado. Tem assuntos de saúde, comportamento, gastronomia e até viagem. Confere só. Você é uma daquelas pessoas que muitas vezes perde a concentração no que está fazendo e passa por desinteressado? Então é bom ficar atento, porque na verdade você pode sofrer do transtorno de déficit de atenção, um dos temas que vamos debater hoje, falando inclusive sobre as formas de tratamento. Já pensou como seria a vida de uma pessoa que não produzisse lixo? Parece impossível para você? Pois vamos receber hoje uma jovem que garante que é possível não produzir resíduos ao conquistar um estilo de vida mais natural e consciente. Tem ainda dicas de viagem pelo Sudeste Europeu e um bate-papo sobre produção de cervejas. Você aí em casa, prestou atenção em tudo que dissemos no comecinho ali do programa, na abertura, na manchete? Ou em algum momento você já, prestou atenção em outra coisa e desviou a concentração? Sabia que você pode ou não ter sintomas que são parecidos, mas não significam transtorno de déficit de atenção? Bom, para entender exatamente o que é este termo que a gente ouve falar e muitas vezes até somos apontados como se tivéssemos, mas não necessariamente, trouxemos 3 especialistas aqui na área. Terezinha Marilene, empresária, ela que trabalha com florais e é uma alternativa para tratamento, inclusive, né? Tudo bom, Terezinha? Tudo bem. Aqui a Mirtes Maganin. É psicanalista. Tudo bom, Mirtes? Bem-vinda. E também o Rodrigo Vasconcelos, que é psicólogo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Bem-vindo igualmente. Obrigado pelo convite. Gente, o que de fato define o transtorno de déficit de atenção? Deixa o Rodrigo. Rodrigo, por favor. O transtorno de déficit de atenção, ele tem 3 características, né? É a hiperatividade, a impulsividade e o déficit de atenção. Então, a pessoa normalmente começa na infância. A gente está falando aqui do TDAH na fase adulta, mas a característica é que ele já vem da infância. Então, normalmente a criança já foi diagnosticada ou já teve algumas sintomas na infância, que principalmente é a hiperatividade. Uma criança que normalmente é rotulada de chata ou de inquieta. Então, e outra questão é a impulsividade e a dificuldade em manter a atenção. Mas estes sintomas todos, eles têm que estar combinados, porque às vezes as pessoas têm um ou outro, mas não necessariamente poderiam ser caracterizadas como um transtorno. Tem que tomar cuidado na hora de fazer esse diagnóstico, né? É um diagnóstico bem complexo, um diagnóstico que é difícil de ser feito, então por isso que muitas vezes escapa, né? E poucas pessoas conhecem, normalmente são rotulados como falta de limite, ou, como eu disse, uma criança que é chata, que não obedece. Então é bem difícil. Tem que realmente esses sintomas, eles não se apresentam só em casa, só num local. Ele tem que se apresentar em mais de um local, como em casa, na escola ou no lazer com os amigos. Porque às vezes quando é só na escola pode ter alguma relação apenas com o processo, né, com o ambiente. Mirtes, ele falava desses 3 macro sintomas, digamos assim, mas tem algumas outras características que também são apontadas em pessoas que têm o transtorno, né? E muitas delas eu acho que devem ser muito desagradáveis no dia a dia, tanto para quem tem quanto para quem convive. Quais outras características seriam essas? Com certeza. Principalmente, como o Rodrigo disse, para os outros, a sensação de indisciplinado, de falta de consistência nas suas escolhas, de foco, né, que a gente fala. Mas provavelmente desde criança, a criança é assaltada por sensações que ela não consegue controlar, e ela não consegue ficar parada, ela não consegue perceber que ela está perturbando, e aí vai crescendo o adolescente indisciplinado, revoltado, questionador, porque ele está insatisfeito internamente. É uma coisa que fica como que fervendo dentro dele. E
Ele tem que aprender a conviver com isso e também aprender a perceber o que provoca, para que ele possa, quando ele chegar no ponto, como um adulto, nós vamos falar da criança, mas vai crescendo, ficou um adulto. O adulto, muitas vezes, a gente não percebe a hiperatividade tão claramente, porque o adulto se controla. Claro. Mas não quer dizer que ele não esteja sentindo tudo aquilo dentro dele. Ele pode acabar ficando um pouco mais agressivo no falar, ele fica incomodado com ele mesmo. Ele tem necessidades O problema é que, eu queria fazer uma parte, o problema é que hoje em dia nós vivemos num mundo que é tão corrido, tão pressionado com todo mundo, que as pessoas acabam se comportando como DDAH sem sê-lo, ou acabam sendo sem terem sido. Exato. Porque a ansiedade, a correria, a insatisfação, o pim, não entrou, como assim? Agora já. A urgência, né? A urgência que está existindo em tudo no mundo. Então isso faz com que os que são DDAH fiquem mais ansiosos, mais nervosos, mais difícil de controlar. Mas tudo bem. Tá. Vai. Não, e aí que durante a vida adulta a pessoa é uma pessoa insatisfeita, incomoda os outros, acaba ficando um pouco reclamão, não consegue parar no trabalho, não consegue ter paz interna. Todas essas coisas. Dá para trabalhar de várias formas tudo isso. O primeiro ponto é que ele tem que identificar isso nele. Ultimamente o que a gente tem como modo de trabalho, modo operantes, né, modus operantes, como diria, é a pessoa tomar alguma coisa para tranquilizar, para amortecer. Ele vai continuar com aquele incômodo interno, mas ele vai se adaptar ao mundo social. Perfeito. Não necessariamente feliz. Aquela inquietação. Ameniza para o mundo, não para ele. Ai, isso é complicado, né? Porque você tem que, na verdade, se adaptar para conviver melhor. Terezinha, você que trabalha com os florais, o que geralmente as pessoas, quando elas vão procurar essa forma de tratamento, qual é a queixa delas? O que elas te relatam? Elas relatam que a mente é muito inquieta, acelerada, parece que não conseguem parar de pensar o tempo todo. E isso leva a um cansaço, a um desgaste e não conseguem ter foco nas situações. Então a gente preparou uma fórmula floral que chama Intenso Viver, que é um composto feito com 20 essências florais dentro desse composto, que tem a finalidade justamente de aquietar essa mente acelerada, de permitir que ele faça tudo no seu devido tempo, sem postergar. Porque muitas vezes, como a Mir estava dizendo, falta o foco, então ele deixa para lá, não é interessante, fica para depois. Uma rotina desorganizada, Isso, né? Então que ele consiga aquietar-se internamente para também organizar-se externamente. Então dando uma sensação assim de mais tranquilidade, de calma, de método, de que ele tenha objetivo, vontade de fazer as coisas, porque no momento que ele está melhor consigo mesmo, ele vai conseguir também estar lidando melhor com as situações e tendo mais concentração, também vai melhorar o aprendizado, né, na escola, todas as situações. Rodrigo, você falava bastante da infância, da própria adolescência, como a Mir tocou no ponto, mas o déficit de atenção, esse transtorno, ele nasce com uma pessoa? Você nasce assim ou você desenvolve isso ao longo da vida? Eu tenho uma leitura, eu sou gestalt terapeuta, então a gente tem uma leitura que a doença ela é provocada pelo meio, né? Então hoje, como a Mirtz falou, a gente tem numa sociedade cada vez mais dinâmica, cada vez as coisas evoluem muito rápido, cada vez tá tudo muito acelerado. Então, o próprio meio desenvolve também isso. Então, mas essas pessoas, normalmente, elas são hiperativas, por natureza. Não é que qualquer pessoa vai acabar desenvolvendo, mas se você, digamos, tem uma predisposição, uma personalidade que já tem, que abraça algumas dessas características, pode ser que desenvolva. Mas isso não fica um pouco alarmante demais? Porque, querendo ou não, a tendência é de que cada vez mais o mundo gire rápido e rápido. Será que com o tempo, talvez esse transtorno não afete mais e mais pessoas? Com certeza. É a tendência de fato, Rodrigo? Então, por isso que a gente tem que ficar atento a isso e treinar essas habilidades. É uma forma de como a gente trabalha, é ajudando a pessoa a perceber essas coisas, a ter uma consciência de si mesma, para conseguir
ter noção das suas escolhas, assumir as suas escolhas, né? E conseguir controlar essa questão. Porque o hiperativo, a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa também... A questão é essa, que muitas vezes taxa como algo negativo, mas tem muita coisa positiva. São pessoas muito criativas, são pessoas muito dinâmicas. Então, tem certos trabalhos que se encaixam muito bem para essas pessoas. Então, a questão é a gente conseguir mostrar esse fluxo. Só que ela tem uma dificuldade de foco, né? Normalmente, os adultos chegam por questões de... Sempre chega atrasado no trabalho, né? Dificuldade nos relacionamentos, né? Porque ele não consegue ter uma noção do outro, do que o outro espera dele. Isso eu vi, até comentávamos antes sobre um dado que eu vi da Associação, inclusive brasileira de transtorno de déficit de atenção, em que eles mencionam que 25% dos adultos que possuem o TDA têm comportamento, de certa forma, com aspectos antissociais. Então isso é porque as pessoas não sabem entender o que o outro quer, o que o outro precisa, e viram um conflito. Ele tem uma dificuldade do limite, do contato, né? Ele tem são muitas coisas passam na cabeça dele, é muito acelerado, então são muitos pensamentos e ele acaba não processando isso e soltando como se fosse uma pessoa que tudo que vem ele já solta, ele já fala. Não tem muito filtro às vezes, falta. Normalmente falta o filtro. Ele mesmo se atropela e tá, não tem. Normalmente são pessoas compulsivas na idade adulta. O momento, por exemplo, vamos dizer que alguns pais estão nos ouvindo agora e estão identificando esses sintomas nas crianças. O melhor momento para tratar é na infância? Isso pode evitar que na fase adulta isso seja agravado? Depende da forma de análise disso. Porque tratar, existem várias formas de tratamento, inclusive, como o Rodrigo falou, comportamental e tudo mais, aprendendo a compreender e tal. Mas existe toda aquela forma que é mais fácil, que com essa história do imediatismo, todo mundo quer um milagre. Resolvam já. O que o professor diz? Esse menino não pode ficar dentro da sala de aula. Pai, leva ele no psiquiatra, dá um remédio para ele ficar quieto. Aí o menino toma uma Ritalina, ou toma alguma coisa, sei lá. E tá lá bonitinho, comportado na sala de aula. A pessoa mais infeliz da face da terra dentro dele, eu atendi crianças um bom tempo, tendo pesadelos, começando a desenvolver medos, o transtorno antissocial, porque ele tá com tudo fervendo, mas ele foi bloqueado. E isso para o futuro pode ser muito perigoso. Então, eu acho que ele tem que ter um pouco de cuidado. Tem situações neurológicas que é necessário, ok, mas banalizou. Então, todo mundo resolve o problema botando um Rivotril debaixo da língua. Não, gente, vamos sofrer, aprender, crescer, acabou o problema. É mais fácil do que ficar disfarçando e guardando ele lá dentro. Claro. Então, essa parte de... A criança não vai compreender isso completamente, mas os pais, quando um filho tem TDAH, os pais têm que entrar em tratamento, né, Sim, Rodrigo? com certeza. Tem que ter uma orientação para os pais, uma orientação para o professor, para como lidar com essa criança e, principalmente, fazendo com que eles vejam os pontos positivos dessa criança. Como eu disse, é uma criança muito criativa, uma criança muito dinâmica, muito inteligente. Normalmente são pessoas com altas habilidades, né, superiores, né, eles têm uma hiperatenção, não é uma baixa atenção. Não falta atenção. Não, é uma atenção em excesso. Eles estão prestando atenção em tudo. Isso. Só que ele precisa de coisas que realmente... Quando ele acha algo que realmente ele gosta, ele consegue ficar horas em cima daquilo. Então, a gente precisa de uma orientação para a gente conseguir dar essas habilidades a ele. Eu queria colocar uma coisa, claro, desculpa, mas essa coisa de, ok, vamos entorpecer o problema para que fique socialmente aceito, passaram-se os anos e a coisa continua. Ok, depende de cada situação, eu acho que cada caso é um caso, existem muitas formas de tratamento. Eu não tenho experiência do intenso viver com criança, só com adulto. Muito positivo. Uma paciente minha relatou que ela sentiu a sensação de tranquilidade de quando ela tomava Ritalina sem ter todo o efeito colateral daquilo. Claro. E ela realmente melhorou, começou a tomar decisões, começou a trabalhar com mais tranquilidade. Um outro paciente que não parava no trabalho, tinha compulsão por drogas e outras coisas assim, foi tendo mais tranquilidade. Porque como ele tem muita necessidade de prazer imediato, tudo imediato, acaba buscando muita coisa. E como tu disseste bem, o nosso mundo está num crescente de ansiedade, de pressa, de correr para lugar nenhum. Podem surgir falsos TDAHs, podem surgir, como estão surgindo
gigantescas quantidades de depressão, síndrome do pânico, não é nada disso. É só um problema que precisa ser resolvido, uma situação que tem que ser encarada, não é tudo depressão, síndrome do pânico. Claro, generaliza. Mas ficou fácil, né, para si, então acaba mascarando a coisa em si. Vocês falam sobre essa questão da identificação e para isso separamos um depoimento do ator Otávio Miller, que tem o TDA e justamente fala sobre o assunto, colocando então como de fato ele se sente. Eu acho que eu sou uma pessoa muito boba. Tinha uma hora que a minha mãe falou, bom, a gente vai ter que ir para Cabo Frio, a gente vai ter que ir para Araruama, a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque no Rio de Janeiro, aqui no estado, você não tem mais escola. Não aceita, é um problema esse menino. Quando a gente fala das doenças invisíveis, que eu falo que são as doenças da alma, as pessoas não... Se elas não passam, nunca passaram, elas não entendem. Isso é muito triste. Como a minha mãe percebeu, pô, o cara pula a palavra, o cara não lê a frase toda... O cara não tá prestando atenção, ele não foca. A minha mãe ela não sabia lidar direito com a parada. Eu me sinto isso, uma promessa não cumprida. Eu não aproveitei a adolescência. Pra mim, ela não tinha luz no fim do túnel. Gente, é problemática realmente a questão. Bom, então um primeiro passo seria, claro, se falávamos sobre as crianças antes, fizemos um adendo nessa questão, porque tem muitos pais que assistem já se identificaram, também se preocuparam. Mas caso não tenha sido tratado na infância ou na adolescência, o adulto que nos assiste agora percebe que tem alguns dos sintomas, no primeiro momento tem que ir até um profissional fazer um diagnóstico. A partir desse momento, a Mirtz falava em uma série de tratamentos. Que tratamentos são esses? Você falava sobre alguns resultados, mas sobre quais são os métodos de fato? Existem várias formas de abordagem, né? Então, e todas são válidas. E cada um vai se adequar à sua. Eu sou psicanalista, trabalho com terapia de regressão de memória do inconsciente para a cura de traumas, exatamente isso. Absorvo o uso dos florais, já experimentei bastante, o Intenso Viver ele é bem positivo. Trabalho conhecimento de medicina germânica, chinesa e tal, para compreender o ser humano de uma forma mais ampla. E posso te dizer que a gente busca, como ela disse, é uma doença da alma, é invisível. É uma coisa que incomoda dentro da pessoa, mas a pessoa não consegue controlar. Claro, tem que controlar para o convívio do mundo e tudo, mas é um transtorno realmente dela. As pessoas passam pela vida dela, ela está com ela. Claro. Então é um transtorno com ela. Aprender a trabalhar os seus limites e as suas características. Eu costumo dizer que para a gente se livrar de um inimigo, a gente deve se aproximar dele. O inimigo somos nós mesmos. Então tá legal, eu sou assim, eu não quero ser assim. Mas então por quê? Vamos ver o que eu faço. Então eu entro em comunhão comigo, com aquele outro lado meu que parece um monstro dentro de mim. Porque é assim que eles relatam, parece que eu tenho um monstro dentro de mim que pula para fora e não sou eu, mas sou eu. Então vamos aproximar esse outro eu, não julgá-lo e condená-lo, e vamos tentar entrar num acordo com ele, entende? Tranquilizar, compaixão consigo, melhora bastante. Tratamentos, eu acredito nos florais com terapia junto. Tem muitas vezes que eles já começam a trabalhar a cabeça da pessoa e tal, porque floral trabalha pensamento e sentimento. E aí vai trabalhando a pessoa. Mas se ela puder se conhecer melhor, eu acho que é imprescindível. O foco da questão, eu diria né? que, em primeiro lugar, tem sim que procurar terapia. E se não se adequar ao terapeuta, muda de terapeuta. Não é obrigado a aceitar porque é o profissional. Tem que ter uma empatia, senão a coisa não funciona, porque tem vários métodos, né? Terezinha, antes de ouvir o Rodrigo para a gente finalizar, a gente falava sobre os florais. Eu acho pertinente a gente mencionar que você tem florais para o déficit de atenção, de uma forma geral, mas você também tem para alguns pontos, como ansiedade, hiperatividade. Então, não só para quem tem o déficit de atenção de fato foi diagnosticado assim, com o transtorno, para quem tem alguns desses sintomas que causam inquietação, agitação e tudo mais, também tem florais que funcionam muito bem, né? A gente tem 25 fórmulas florais já prontas e essas fórmulas, então, elas estão programadas para trabalhar determinada situação. Por exemplo, ansiedade e preocupação. Vai ajudar as pessoas que são ansiosas ou preocupadas, que a grande maioria hoje está assim, né? Temos estresse e agitação. Então, isso tudo que estava se falando aqui dessa atividade tão intensa, desse corre-corre do mundo de hoje, né? Então, esse estresse e agitação vem ajudar. Não que a pessoa pare, mas que ela
consiga fazer tudo ao mesmo tempo, sem estar naquele estresse máximo, né? Já causando problema físico também, né? Sono tranquilo, porque com toda essa agitação a pessoa não consegue dormir bem, né? Superar traumas, superar perdas. Hoje são não só perdas de pessoas, mas também perda de emprego, perdas afetivas, né? Tantas perdas que se tem. Ele trabalha de uma forma muito boa para a pessoa fazer o recomeço. Os florais trabalham no campo das emoções. Das emoções. Então é uma energia sutil, vibracional, não tem nenhum princípio ativo. Tudo natural, né? Tudo natural e assim não tem nenhuma contraindicação. Estavam falando aqui das pessoas que fazem uso de medicamento. Se ela é bem diagnosticada, é indicado, ótimo, mas o floral pode estar associado junto porque não compromete nada. Que bom, né? Então associar com a terapia, associar com mesmo o remédio alopático pode também fazer um bom efeito. Perfeito. Rodrigo, para a gente finalizar, ainda em relação, falávamos dos tratamentos e tudo mais, mas acima de tudo falávamos então que é algo que acomete a alma, o espírito, a essência da pessoa. Tem como deixar o pessoal de casa um pouco mais tranquilo em relação a essa convivência com essa personalidade? O que dizer assim para que as pessoas sintam que podem de fato conseguir amenizar o que precisa ser amenizado? Como a Mirtz falou, toda psicoterapia cada psicoterapia tem a sua forma, tem a sua base que fundamenta, mas toda psicoterapia busca autoconsciência, é o que ela vai buscar numa psicoterapia. Se autoconscientizar do que ela faz, das escolhas que ela faz, de como ela faz as suas escolhas, de como ela é. Aprendendo isso, ela vai conseguir controlar essas coisas, vai conseguir ter o foco, vai conseguir usar as qualidades que ela tem, a criatividade que ela tem. Então, buscando treinamento, buscando a psicoterapia, ela vai conseguir resolver ou ampliar muito dessas questões que realmente dificultam o dia a dia, né, dessa pessoa. E verdade seja dita, tem muitas pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, sem terem o transtorno, né? Sim. Só por terem características similares. Então é importante procurar ajuda, porque eu acho que sozinho não dá pra resolver. Fórmula: amor, aconchego e limite. E, né? Coisa boa. O pessoal que está em volta tem que acolher de fato. Gente, muito obrigada. Realmente foram muito pertinentes as informações. Espero ter ajudado você aí de casa. Uma boa noite para vocês. Boa noite.